E hoje nós vamos estar falando um pouquinho, né, sobre o VibMap na prática, que é como a gente pode estar avaliando para nós conseguirmos intervir com mais precisão. E para, né, nos acompanhar aqui hoje, nós estamos também com o nosso querido colega Neromar. Boa noite, Neromar. Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma grande satisfação de poder estar aqui com vocês, para estar apresentando o VibMap na prática. É um instrumento extremamente rico que nos auxilia no nosso dia a dia. Perfeito. Para a gente começar um pouquinho, vamos começar nos apresentando, né? Deixar o Neromar se apresentar. Meu nome é Neromar Faria Dias, eu sou especialista em análise comportamento aplicada, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia, avaliação psicológica, e atualmente sou membro da COI e da COF, do meu Conselho de Psicologia. Ok, muito bem. E para quem não me conhece, meu nome é Sábita Jusney Pontes, sou psicóloga também, tenho aí especialização em neuropsicologia, psicologia do trânsito, fiz algumas especializações na área de gestão também, antes de fazer a transição de carreira para a área da psicologia, e estou finalizando a especialização em ABA. Com relação, no caso, ao protocolo, nós vamos estar iniciando agora. Espero que vocês gostem, que vocês possam aproveitar esse conhecimento. Vai anotando as dúvidas que vocês tiverem no decorrer da palestra, porque nós vamos, no final, abrir para perguntas. Pessoal, então, o que é o VibMap? Que instrumento é esse que tantas pessoas falam a respeito? Que é um instrumento padrão ouro, que mensura comportamento, que norteia o profissional analista do comportamento a fazer a construção do plano de ensino individualizado. Que instrumento é esse? Tão curioso, tão falado. Então, o nosso objetivo hoje é desmistificar esse instrumento, esse protocolo que é utilizado para dar um norte a respeito da sua conduta clínica, para proporcionar o melhor desenvolvimento do seu paciente e evoluir ele para que ele alcance a independência e a autonomia. Que é o VibMap. Essa é uma citação. Pode. Avaliar não é apenas medir habilidades, mas compreender o caminho que o aprendiz precisa percorrer para alcançar seu potencial. Então, o VibMap ele não é só um protocolo que é utilizado para construir um plano de ensino individualizado, mas juntamente com esse protocolo, o profissional ele utiliza o seu raciocínio clínico também para compreender, entender e intervir a respeito da melhor estratégia para proporcionar para esse paciente, para essa criança, o desenvolvimento e aquisição de novas habilidades. O que é o VibMap? O VibMap Behavior, ele teve como seu criador o Mark Sandberg, e ele constrói esse instrumento através do livro do Skinner, né, o comportamento verbal. E ele identifica que essas habilidades, que são os operantes verbais, dentro das suas dificuldades, das limitações, chegando o paciente, é possível compreender aquilo que pode ser avaliado, aquilo que pode ser intervir, aquilo que mostra se existe uma barreira de aprendizagem, as dificuldades que aquela criança ou aquele paciente passa a apresentar. Então, dentro desse escopo, o Sandberg ele constrói esse instrumento através do material que foi antes construído por o Frederick Burr Skinner, que é o comportamento verbal. Então, ele instrumentaliza esse protocolo, fornecendo um instrumento de avaliação e mensuração de operantes verbais, que posteriormente foi traduzido pela doutora Maria Carolina Martoni. Hoje, nós temos esse documento, esse instrumento na nossa cultura, na nossa linguagem, é porque a doutora, na sua tese de doutorado, ela fez a interpretação, né, do instrumento VibMap.
E dentro dessa interpretação, dentro dessa tese que ela foi construída por ela, foi possível ter esse instrumento para o nosso idioma e utilizar também aqui no nosso país. A função da avaliação não é classificar, mas indicar os próximos passos do ensino. Quando chega um paciente para nós, diante das queixas dos pais, a informação a respeito da dificuldade que ele tem, eles chegam angustiados, né, diante de toda a sobrecarga que é trazida para ele, e eles compartilham as suas angústias, as suas aflições. Meu filho vai evoluir, o meu filho vai desenvolver, o meu filho vai adquirir novas habilidades, ele vai ter a autonomia dele. Então, o protocolo e o profissional, ele não somente ele desenvolve um prognóstico, um plano de ensino e posteriormente um prognóstico, mas também aquela pessoa passa a colocar no profissional a esperança que o filho dela ou dele, ele não somente vai adquirir novas habilidades, mas dentro das suas condições, ele também vai adquirir autonomia. A avaliação funcional é criterial. Identificar o nível de linguagem e habilidades sociais, mapear áreas de atraso, definir objetivos realistas e mensuráveis, guiar programas de ensino baseado em ABA. A avaliação funcional ela é extremamente relevante porque você levará em consideração as informações que são passadas para você, você vai mensurar as contingências que estão influenciando o comportamento dessa criança, desse paciente, e através desses dados, você conseguirá montar um plano de ensino individualizado com uma orientação e um objetivo mais claro e mensurável a respeito do que você vai fazer. Você vai avaliar também o comportamento de base, aquele comportamento que a criança já tem, dentro daquele comportamento que a criança já tem, você vai trabalhar para que ele possa desenvolver novas habilidades e vir a generalizar aquelas habilidades que foram adquiridas através do estímulo, através dos modelos, dos protocolos, dos instrumentos que são utilizados, para que ela possa generalizar esses comportamentos adequados dentro do ambiente que ela está inserida, seja colégio, seja casa, seja ambiente social. A estrutura do VIBMAP: marcos do desenvolvimento, barreiras, análise de transição e o plano de intervenção individualizada. Os marcos, né, que são habilidades esperadas para cada faixa etária, o VIBMAP ele é dividido em 3 níveis. E cada nível espera que um comportamento a ser avaliado aquela criança ou paciente tenha. Diante da dificuldade, da ausência da manifestação daquele comportamento, que você começa a construir esse plano de ensino individualizado, esse plano intensivo de intervenção para com essa criança, e você também mensura quais são as dificuldades que esse paciente tem que está impossibilitando ele de adquirir novas habilidades. Por isso que é avaliado também barreiras. Às vezes uma criança está apresentando um comportamento heteroagressivo ou autoagressivo, pode ser que esse comportamento esteja se manifestando como uma resposta de um reforçador automático. Então, eu não identifiquei o que está recompensando esse paciente, ele apresenta um comportamento inadequado e eu preciso entender qual que é a função desse comportamento, entendendo a função desse comportamento, mensurando que esse comportamento inadequado está elencado em algumas dessas barreiras que são avaliadas pelo instrumento, eu consigo desenvolver estratégias
para reduzir esse comportamento inadequado e dar uma função esperada para esse paciente. O VB-MAP ele fornece aos profissionais um mapa claro de onde o aprendiz está e para onde ele pode ir. Então, o VB-MAP ele dá um norte. Ele direciona um tratamento a ser ofertado, a ser oferecido, e informa que o que será avaliado, o que será estimulado são essas competências, essas habilidades. Concluída todas as 170 habilidades que o VB-MAP avalia, essa criança ela vai ser avaliada por um outro protocolo, mas o instrumento, o protocolo, ele está direcionando a respeito do que é esperado e como que será construído a autonomia e a aquisição dessas habilidades. Pessoal, então nós vamos falar um pouquinho agora sobre o passo a passo aqui da aplicação. A gente começa agora a entender como que a gente vai utilizar o VB-MAP na prática. O Neuromar trouxe aí essa parte mais teórica, né, para a gente entender de onde que surgiu o VB-MAP, né, que não foi nada inventado, mas que houve pesquisas que foram feitas aí com mais de centenas de crianças, onde eles pegaram crianças típicas, avaliaram os marcos do desenvolvimento e após essa avaliação dos marcos do desenvolvimento, eles então conseguiram identificar quais habilidades, qual que é o repertório que uma criança precisa ter de acordo com a faixa etária que ela possui. E então, entendendo sobre esse conceito, né, que o Neuromar nos trouxe, nós agora nos preparamos para a gente fazer essa avaliação numa criança. Eu preciso primeiro, então, a primeira coisa é conhecer o aprendiz, que seria nessa parte da preparação. Eu preciso conhecer a criança e eu preciso levantar informações iniciais. Aqui eu começo desde a anamnese. Então, eu começo desde a anamnese com pais, as entrevistas com os pais, né? Para mim já conhecer a criança. Muitas das vezes, no primeiro atendimento com os pais, como a gente está falando de uma criança, né? Que seria atípica, que tem, às vezes, um transtorno do espectro autista. Às vezes, ele acompanha o pai nessa primeira sessão. Então, se ele vir com o pai, você já consegue observar como que é o comportamento, digamos, dessa criança. Se ela está interagindo com o pai, se ela já faz um contato visual. Você já começa aqui uma preparação que seria esse primeiro contato com a criança, você entender a criança. Nós passamos depois para a aplicação prática, que seria o quê? Eu aplico o estímulo na criança, eu observo quais vão ser as respostas, como que vai ser o comportamento dela, e eu preciso registrar dados. Na aplicação do VB-MAP, pessoal, é muito importante a gente registrar. Por quê? Nosso cérebro não vai lembrar de tudo. Então, eu preciso anotar, eu preciso ir registrando o que a criança fez de comportamento, se ela, né, emitiu aquela resposta esperada ou não emitiu, para a gente depois, né, coletar todos esses dados e fazer a pontuação. E a gente comparar o comportamento que a criança teve, as respostas que ela teve, se está de acordo com os marcos esperados para a faixa etária dela. Como a gente está trabalhando aqui, né, o protocolo VB-MAP ele é muito comum e ele é muito usado para crianças que são atípicas, né, que tem ali o transtorno do espectro autista, então acaba que, por mais que o protocolo ele foi mensurado nos marcos do desenvolvimento até os 48 meses de idade, muitas vezes uma criança que tem 7 anos, 8 anos, 10 anos, pode ser que eu aplique o VB-MAP nele, porque talvez ele não conseguiu ainda ter o repertório que uma criança típica tem até os 4 anos de idade. Então, isso é importante a gente ter esse conhecimento. Então, por mais que o protocolo ele foi criado, né, baseado em crianças, em centenas de crianças que tiveram, né, que foram avaliadas ali no marco de desenvolvimento delas, até os 48 meses de idade, às vezes uma criança ela tem uma idade cronológica maior, mas ela ainda não aprendeu as habilidades que ela precisaria ter até os 4 anos. Então, eu posso aplicar esse protocolo também, às vezes, dependendo em crianças maiores, para a gente perceber se ela já adquiriu as habilidades ou ainda não, né? E a gente passa depois, então, para a interpretação do resultado. E essa interpretação ela vai ser por nível. O nível 1, ele mensura os marcos de desenvolvimento que geralmente uma criança tem de 0 a 18 meses.
o nível 2 de 18 a 30 meses e o nível 3 de 30 a 48 meses, que seria até os 4 anos de idade. Então a gente começa aqui, preparando o ambiente, né? Nós começamos então com a entrevista, começamos com a anamnese com os pais. Então a gente tem todo um questionário que a gente faz com os pais para a gente já começar a entender a criança, desde a questão, né, se ele percebeu como foi o desenvolvimento motor, atraso na fala, se a criança tem ou não, se ela é vocal, se ela não é. Nós então começamos a fazer aqui uma série de questionários, uma série de entrevistas para a gente já começar a conhecer essa criança pela perspectiva dos pais. Segundo ponto, a gente precisa muito criar vínculo com essa criança. Como a gente está falando, né, de crianças que são atípicas, a grande maioria eles têm uma dificuldade nas habilidades sociais. Então é como se fosse assim, imagina você conhecendo uma pessoa, um estranho pela primeira vez. E de repente essa pessoa vira para você e fala, faz isso, faz aquilo, faz isso. Você não vai querer fazer. Imagina agora uma criança, né, que ainda é atípica. Então, a gente tem que entender para ela que vai ser difícil também ela chegar num ambiente e você já começar a dar ali um monte de estímulos, um monte de instruções para ela fazer. Então, eu preciso conseguir me conectar com essa criança, criar esse vínculo, estabelecer esse vínculo com a criança, para que quando eu pedir para ela, né, emitir um comportamento, apresentar um estímulo para ela, para que fica mais fácil essa aceitação por parte dela e ela consiga emitir a resposta. Uma coisa que é fundamental, pessoal, e eu até coloquei aqui, a gente precisa descobrir quais que são os reforçadores para a criança. O que seria o reforçador? Aquilo que ela gosta. Aquilo que ela mais gosta, na verdade, né? Então não é só gostar um pouquinho, aquilo que realmente ela gosta muito. E cada criança, ela é única. Então cada criança ela vai ter um reforçador diferente. Vai ter criança que ela vai amar um carrinho, vai ter criança que vai amar uma bola, vai ter criança que vai amar, digamos, né, um animalzinho. Cada criança ela é única. E tem algumas crianças que, né, por serem atípicas, acaba que elas não têm um brincar ainda funcional. Então acaba que elas gostam de objetos que não seria muito um brinquedo, talvez um recurso. Mas a gente precisa descobrir do que essa criança gosta para eu trazer para o consultório para conseguir interagir com ela, brincar com ela, criar um vínculo com ela e ao mesmo tempo quando eu apresentar um estímulo para ela fazer algo que eu estou solicitando, eu depois dar o reforçador que ela tanto gosta para ela se sentir motivada e engajada para continuar com a avaliação. Um outro detalhe é eu descobrir o que é aversivo para essa criança. Eu preciso saber o que essa criança não gosta de jeito nenhum. Aqui eu trago até um exemplo de algo que aconteceu comigo, que foi um aprendizado, né? Que hoje geralmente eu pergunto para os pais na entrevista, o que seu filho não gosta de jeito nenhum, assim, algo que é aversivo. Porque eu tenho no meu consultório um carrinho que ele tem um balão. E eu fui atender uma criança e eu sabia que ele gostava de carrinho, mas eu não sabia que era aversivo para ele o balão. E esse carrinho ele tem um balãozinho em cima, que a gente enche, aperta o botãozinho e o carrinho sai andando. E quando eu peguei esse carrinho, né, acreditando que seria um reforçador para essa criança, ela viu o balão, ela se assustou. Então ela já começou a querer entrar numa crise. Graças a Deus a gente conseguiu contornar, então não foi necessário uma crise. Eu percebi de imediato, já guardei o carrinho, falei, tô tudo bem, já não pegou o carrinho, tá guardado. Então, assim, é importante a gente descobrir o que é aversivo para essa criança para eu não trazer para o consultório. Então, aquilo que ela tem medo, aquilo que ela assusta, aquilo que ela não gosta de forma nenhuma, eu não vou apresentar para ela como um estímulo. O ambiente tem que ser o mais motivador para ela se sentir engajada e ela conseguir emitir as respostas que a gente espera que ela emita dentro do consultório. E eu preciso também verificar com antecedência os marcos que eu vou avaliar naquele dia com aquela criança e trazer os recursos necessários para o consultório. Porque se eu deixo para olhar ali no atendimento com a criança o que eu vou avaliar na hora, pode ser que eu preciso, né, utilizar um recurso para trabalhar um pareamento, algum recurso e eu não trouxe naquele dia. Então, por isso que é importante essa preparação com antecedência. Eu dar uma lida, né, digamos ali no protocolo, ver o que eu vou avaliar naquela sessão e eu trazer os recursos necessários para eu já ter isso em mão, de fácil acesso, para quando eu for avaliar que a criança já está ali, do meu ladinho, né, numa caixinha, já conseguir estar ali de fácil acesso para mim já conseguir apresentar para essa criança para poder fazer a avaliação.
Então, pessoal, a gente entra aqui agora, então, na parte do protocolo. Aqui nós começamos a avaliar o nível 1, né? Então, o que a gente começou a falar para vocês aí, que são habilidades que são esperadas entre uma criança de 0 até 18 meses de idade. E no protocolo VibMap, ele é classificado pelos operantes verbais. Então, o primeiro operante verbal é o mando. O que significa mando? Para quem está tendo o primeiro contato hoje com o protocolo, mando significa pedidos. Ou seja, eu preciso avaliar nessa área aqui de mandos como que a criança faz pedidos, como que ela consegue se comunicar quando ela quer solicitar algo para a família, ou na escola, em um outro ambiente. Então, aqui eu começo a avaliar como que seria esse pedido. Quando eu ler aqui o marco de número 1, está escrito, né? Ela emite duas palavras, sinais, ou pode até necessitar de ajuda ecoica ou imitativa, mas sem ajuda física. O que seria isso? Eu preciso saber se essa criança ela consegue emitir pelo menos 2 mandos. E esses mandos podem ser vocal, ela falando água, mamãe, abre, pega, né, alguma coisa nesse sentido, ou pode ser ela apontando. Ela já consegue apontar para solicitar alguma coisa? Ela já consegue... como é que ela pede? Será que ela só chora quando ela quer algo? Mas aí os pais ficam ali sem saber o que ela quer? Então aqui eu começo a fazer esse tipo de avaliação na criança. E essa avaliação eu começo a fazer. Se a criança, inclusive, entrou com os pais desde a primeira anamnese, eu já observo se ela vai solicitar alguma coisa para os pais, já começo ali desde o comecinho. Ou depois, dentro do consultório, que eu consegui criar vínculo com essa criança, eu também começo a proporcionar situações para favorecer para ela solicitar esses pedidos, esses mandos. Então, um exemplo, se eu sei que a criança gosta muito de uma bola, o que eu faço? Eu coloco a bola no alto na mesa, para quando ela entrar na sala, ela já vê a bola. E como que ela vai pedir essa bola? Aí eu fico esperando. Nem sempre eu entrego direto na mão da criança aquilo que ela gosta. Eu coloco um pouquinho no alto, um pouquinho mais distante, para me ver qual que vai ser a reação dela. Se ela vai conseguir solicitar, se ela vai conseguir pedir. Então eu proporciono o ambiente de uma forma, por isso que a gente falou do preparo antes. Eu preciso saber o que eu vou avaliar naquela sessão, porque eu já monto uma estrutura preparada nesse sentido. Então, eu coloco o objeto um pouquinho antes e eu espero. Como que ela vai pedir? Como que ela vai solicitar? E uma professora sabe, fazendo um adendo sobre a importância de identificar um reforçador, porque quando você faz a avaliação de preferência, que é a avaliação dos reforçadores, você também pode categorizar eles. Você pode colocar, esse reforçador é de grande magnitude, esse reforçador é de média magnitude. Então, quando você for avaliar comportamentos ou repertórios de um paciente que seja mais complexo, que exija um pouco mais da resposta daquele paciente, você pode utilizar, depois da realização daquela atividade, você pode recompensar ele com aquele reforçador de grande magnitude. Ele se esforçou muito, se dedicou muito para apresentar aquela resposta. Aqui está a sua recompensa, aqui está o seu reforçador. Isso mesmo. É importante essa questão que o Neuramar falou, porque realmente, quanto mais motivador para a criança, vai ser muito mais fácil para ela, ela vai estar mais engajada para ela emitir mais respostas. Então, se ela foi lá, digamos, né, apontou ou fez o mando que eu tanto queria, eu já dou para ela o reforçador que ela gosta, deixa ali ela brincando um pouquinho, para depois a gente tentar conseguir avaliar, né, um outro marco do desenvolvimento. E aqui, pessoal, no marco 1, fala que ela precisa emitir pelo menos 2 mandos. Então, o que seria isso? Talvez ela apontou, foi uma forma de emitir um mando, e talvez, sei lá, ela falou mamãe, um exemplo, né? Vocalizou alguma outra forma. No nível 2, eu preciso saber se ela consegue emitir 4 mandos. Então, eu estou aumentando a quantidade aqui. Então, se ela conseguiu fazer 2 mandos, eu já pontuei ela ali, que ela já ganhou um ponto. Se ela conseguiu fazer, agora no marco nível 2, 4 mandos, ela vem e ganha um ponto fechado também no nível 2. No marco 2, perdão. Aí, pessoal, aqui dá para vocês perceberem que a gente deixou a folha aqui de preenchimento, né, a folha de resposta para vocês irem marcando. Quando no marco 2, vocês vão perceber que está ali 1, 2, 3 e 4. O que seria isso? Ela conseguiu fazer 1 mando, 2 mando, 3 mando, 4. Conseguiu fazer os 4? Eu pontuo com 1.
Se ela fez só metade, ela conseguiu pontuar só 2, eu deixo meio ponto. Sabe, também se ela fez 3, eu continuo deixando meio ponto. Eu só preencho, digamos, né, o ponto completo se ela tiver feito os 4 mandos, que são mandos diferentes. E nesse daqui, são mandos diferentes sem ajuda. O máximo que eu posso perguntar para ela é: o que você quer? E eu deixo a criança, digamos, ou vocalizar, ou apontar, ver como que ela vai sinalizar que ela quer aquele objeto, aquele reforçador que eu coloquei. E aqui, pessoal, pode ser, inclusive, a gente consegue avaliar como que ela solicita, às vezes, a mãe e o pai. Porque quando é as primeiras sessões, algumas crianças atípicas, elas têm uma dificuldade de ficar dentro do consultório, porque está mudando a rotina, ela não conhece, né, o terapeuta. Então, ela tem uma rigidez cognitiva e, às vezes, ela pode até, inclusive, emitir um mando como uma forma de querer sair da sala. É uma forma de você avaliar. Então, nem sempre o mando que você vai avaliar é aquele que você preparou, que ela vai querer aquela bola, vamos supor que é reforçadora para ela. Pode ser que ela emita um outro mando dentro do contexto, dentro do ambiente, mas que você preparou um, mas pode ser que ela emita um outro. Então, por isso que é importante a gente estar observando e já anotar qual foi o mando ali, o pedido que ela fez, mesmo que seja talvez de uma outra coisa que você não estava esperando no momento. O marco nível 3 vai falar que ela tem que generalizar 6 mandos entre 2 pessoas, ou seja, ela tem que conseguir pedir para a mãe e para você, ela já conseguiu generalizar para 2, ou ela conseguiu pedir para você e de repente tem uma T na sala, também ela conseguiu pedir para as 2 pessoas. Então aqui ela precisa generalizar os pedidos e não pedir só para uma pessoa, em pedir para mais de uma pessoa. Já o marco nível 4, ela precisa pedir sem o item, ela precisa pedir espontaneamente, né? Sem instruções verbais. 5 mandos, o item desejado pode estar presente. Então aqui ela vai pedir também, só que de forma espontânea, ou seja, eu não vou dar nenhuma dica para ela verbal, eu só coloco as coisas no ambiente visível, não tô dando dica nenhuma, e espero para ver se ela vai pedir. Se ela não pedir, não pontua. Pode ser que talvez na primeira sessão ela não peça esse tanto de mandos, mas a avaliação do protocolo a gente não avalia numa única sessão. Então, pode ser que nas outras sessões ela vai fazendo outros pedidos. Então, pode ser que talvez na primeira sessão ela fez só, sei lá, 3 pedidos, mas aí na próxima você fica atenta, porque pode ser que na outra sessão ela continue fazendo outros pedidos de outros recursos, né, outros mandos, e você vai avaliando. E o número 5, ele volta de novo para avaliar os mandos, né, o marco 5, só que com uma quantidade maior. A gente tem que avaliar aqui 10 mandos, e aqui eu posso perguntar, o que você quer? Né? Então, aqui no marco nível 5, eu volto a fazer essa pergunta. Vamos agora, então, falar um pouquinho do tato. Quer começar, Neramar? Claro. Pessoal, lembra no início, na parte introdutória, que o Sandberg ele constrói o protocolo dentro do operante verbal, dos operantes verbais. E o tato faz parte desses operantes verbais. Esse ser humaninho aí, essa habilidade que está sendo avaliada, é a capacidade da pessoa, do paciente, da criança, de nomear as coisas. Então, quando você apresentar um estímulo, exemplo, um carrinho, e você pergunta, o que é isso? Ou você pode solicitar para essa criança, aponte para mim o carrinho, para ver se essa criança identifica aquele item. Se a criança identificar aquele item, você vai pontuar dentro do marco 1. Quais são as pontuações do VB-MAP? É 0, se ela não realiza mediante as tentativas que foram solicitadas. Se essa criança ou esse paciente realiza de forma parcial, é 0,6. E se ela realiza todas as instruções que foram solicitadas, se ela apresenta a resposta adequada, a pontuação máxima de avaliação de cada marco é 1 ponto. Então, se eu apresento um estímulo para essa criança e solicito que ela me responda, que ela manifeste aquele comportamento, seja de apontar, seja de colocar a mãozinha em cima daquele estímulo que foi apresentado, eu estou avaliando a resposta dela, eu estou avaliando as habilidades que essa criança tem e estou pontuando ela a respeito desse comportamento. Ela tem essa habilidade? Ela não tem essa habilidade?
ela precisa de uma ajuda física, ela precisa de uma ajuda verbal, ela precisa de uma ajuda física total, ela precisa de muitas dicas, porque dentro dessa avaliação da habilidade, você também já começa a fazer o seu raciocínio clínico. Ao decorrer da avaliação, pode ser que você identifique, essa criança ela responde corretamente sempre quando eu dou uma dica. Então, pode ser que uma das barreiras que compromete o aprendizagem dessa criança é a dependência de dica. Então, eu já estou avaliando o tato, em contrapartida, eu já estou mensurando no meu raciocínio clínico que possivelmente essa criança tenha uma barreira que se chama dependência de dica. Ela só responde de forma correta, adequada, se eu dou uma dica parcial ou uma dica total. E aí nós passamos para o tato, esse marco de nível 2, exige um pouco mais a resposta desse paciente, nomear 4 itens, qualquer, sem dica ecóica ou imitação. Ou seja, além dessa criança, desse paciente, ter que responder para mim diante daquele estímulo que é apresentado, eu não posso dar uma dica ecóica, ou seja, fazer a imitação de um som do instrumento ou do objeto, como também eu não posso gesticular ou imitar aquela questão que eu estou avaliando. Se essa criança consegue responder através de uma dica, então eu já começo a notar também. Então ela precisa que eu imita um ecóico, ela precisa que eu imita o som daquele objeto para ela me responder. Não, ela não precisa que eu dei nenhum tipo de dica, ela responde de forma independente esse marco de número 2 do tato. Então eu vou lá e pontuo um ponto diante das 4 itens que foram apresentados, essa criança apresentou repertório independente dentro do marco do tato 2. Então, no marco de número 5, já começa a exigir mais essa criança nomear 10 itens, objetos comuns, parte do corpo, pessoas e figuras. Então, eu vou colocar uma seleção de estímulos, uma seleção de objetos. Pessoal, se nós estiver falando de forma muito técnica para algum daqueles que estão nos ouvindo, esse estímulo é o objeto. Então, toda vez que eu coloco algum tipo de objeto, exemplo, uma figura de um carro, de uma figura de uma bola, ou objeto de bola, ou o carrinho, ou qualquer outra coisa que possa essa criança responder aquilo que o instrumento está solicitando, eu vou favorecer esses estímulos e vou esperar que essa criança responda aquilo que está sendo avaliado. Então, esse objeto é estímulo e a resposta dessa criança que está sendo mensurada. Ela respondeu? Não respondeu? O que ela apresentou? Ela apresentou um comportamento de fuga, né? Porque eu apresentei um estímulo, eu apresentei um objeto, eu estou esperando que ela apresente uma resposta adequada para me pontuar, mas diante dessa atividade, ela simplesmente levanta da cadeira onde ela está, ou ela começa a vocalizar uma outra coisa, então ela apresenta um comportamento de fuga. Entendi. Então eu já vou lá e começo a notar esse comportamento que durante a avaliação esse paciente apresentou. Pessoal, e assim, o tato, então, é a criança conseguir o quê? Nomear. É realmente mostrar para ela um exemplo, o carrinho aqui, ó, e falar, o que é isso? E eu aguardar para ver se ela vai responder. Como a gente está falando de crianças atípicas, então pode ser que a criança ela tenha algum repertório, talvez ela não tenha todos o repertório, então, ou seja, pode ser que ela não consiga várias palavras. Então, o ideal é eu trazer objetos que pode ser para ela. Eu começo às vezes com reforçador, inclusive até aqui no Marco 3, eles pedem itens que não são reforçadores. Mas no começo, né, no item 1, item 2, o Marco 1 e o Marco 2, eu posso trazer para elas aquilo que é reforçador. Eu atendi um pacientezinho que ele gostava da patrulha canina. Então, uma das coisas que ele vocalizava era o nome de cada cachorrinho.
Mas se fosse qualquer outra coisa, ele não vocalizava, né? No caso, ele não nomeava. Então, se você perguntava para ele o que é isso, se fosse um cachorrinho da patrulha canina, ele conseguia dizer o nome de cada um. Mas se você perguntasse qualquer outra coisa, se fosse um carrinho, uma bola, né, objetos, parte do corpo humano, ele não falava. Então, eu perguntar para ele, ele conseguir nomear, ele conseguir dizer o que é aquilo, né? Então, aqui pode ser que às vezes ele tenha uma compreensão, e a gente vai avaliar agora lá a questão do comportamento de ouvinte, né? Mas aqui eu tô falando na parte dele conseguir nomear, ele conseguir tatear, que ele conseguir nomear o nome do objeto. No próximo slide aqui, que seria, digamos, o próximo operante verbal, nós entramos, então, na parte do comportamento de ouvinte, né? Então, a gente começa a avaliar aqui o operante ouvinte, que é para a gente saber se essa criança tem o comportamento de ouvinte, ou seja, se ela consegue atender a sua voz, algum comando, alguma instrução. Quando você falar alguma coisa, será que ela tem essa compreensão? Será que ela consegue entender? E a gente começa aqui a avaliar esse comportamento de ouvinte. O primeiro dela vai perguntar, né? Atende para uma voz falante fazendo contato visual, ou seja, quando eu começo a conversar com essa criança, ele consegue olhar para mim? Ele consegue perceber que eu estou falando com ele? Ou ele tem uma dificuldade de fazer o contato visual? Se ele fizer o contato visual 2 vezes, eu marco meio ponto. Se ele fizer 5 vezes, né, nesse período de 30 minutos, eu marco 1 ponto. Depois, eu continuo, digamos, avaliando. Quando eu chamo o nome dele, ele responde? Ou será que não? Vai ter criança que sim, vai ter criança que não. Então, eu começo aqui a avaliar agora a compreensão dele. Até que nível ele está conseguindo compreender quando eu estou falando com ele. Quando eu mostrar para ele, né? Eu posso mostrar para ele um carrinho e a bolinha. Aí eu viro para ele e falo assim, ó. Aponta para mim a bola. Eu estou mostrando dois recursos para ele, né? 2 objetos. Vou ver se ele vai apontar a bola. Ou se ele não está entendendo, ele pegou o carrinho. Ou ele não vai pegar em nenhum. É o caso que às vezes acontece também. Então aqui eu começo a avaliar se essa criança está conseguindo o quê? Ter essa compreensão, né, esse comportamento de ouvinte. Ele ouvir e ele atender. Ele atendeu, a gente volta lá no reforçador. Ele pegou a bola que eu pedi para ele, eu entrego para ele aquele objeto que ele tanto gosta, aquele objeto, digamos, né, para ele brincar um pouquinho, para deixar um ambiente, né, motivador, engajado. Brinca um pouquinho, eu pego e falo, licença, entrega aqui um pouquinho pra tia. Agora mostra pra tia o carrinho. Aí ele pegou o carrinho, eu entrego para ele o reforçador, muito bem, deixa ele brincar mais um pouquinho e vou para o próximo passo avaliando marco por marco, né? Então aqui a gente vai conseguindo o quê? Avaliar essa criança, como que tá a compreensão dela. No marco 4, eu já começo a ver se ele consegue compreender e ao mesmo tempo executar, mas são ações motoras. Então eu vou perguntar para ele, né? Você pode pular? Ou você pode bater palma? Ou bate palma pra tia. E vamos ver se ele vai bater a palma. Então, eu dou como se fosse a instrução e observo se ele vai fazer. Se ele seguir a instrução, a gente marca. Se ele não seguir, a gente também coloca que ele não marca. Pessoal, aqui, inclusive, é importante fazer colocar um adendo aqui, que quando a criança, né, digamos, eu avaliei ela, eu aguardo se ela vai pontuar nos próximos 2 marcos. Então, vamos supor que ela conseguiu fazer o marco 1, ela atendeu o contato visual, ela respondeu o próprio nome e ela consegue apontar, né, quando eu peço algum objeto para ela apontar, um carrinho, uma bola, atendeu o marco 3. Vamos supor que a partir do marco 4, ela não conseguiu fazer, que é executar essa ação motora quando eu solicito para ela fazer. Se ela não conseguiu fazer o marco 4, eu ainda avalio o marco 5. Mas se ela parou de fazer também o marco 5, ou seja, se ela tiver como se fosse queimado, né? Se ela não conseguiu fazer 2 marcos seguidos, eu paro de avaliar aquele operante verbal. Enquanto a criança continua fazendo o marco, eu continuo para o próximo. Então, eu vou para o 1, vou para o 2, vou para o 3, vou para o 4, vou para o 5, até o 15, né? Que a gente sabe ali que o VibMap, ele tem em cada operante verbal ali até o 15, que são 15 marcos. Mas se essa criança parou de pontuar, ou seja, ela não conseguiu emitir a resposta, eu tento o próximo marco. Ela não emitiu o segundo marco subsequente, eu paro, porque eu preciso ensinar para essa criança essas habilidades que ela não sabe,
para ela conseguir depois aprender os outros, porque quanto maior o marco, maior vai sendo o nível de complexidade. Exatamente. E dentro o que foi falado no início a respeito da tradução do BIDMAP pela doutora Carolina Martoni, ela explica na tese dela que após ter ocorrido essas falhas consecutivas, é importante você suspender aquela habilidade que está sendo avaliada, até porque pode se tornar um ambiente aversivo. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos que a criança identifique que aquele ambiente vai oferecer para ela, de alguma forma, uma punição. Então, a avaliação, ela tem que ser agradável, ainda que exija a resposta diante das habilidades que são avaliadas, que são exigidas, mas o objetivo não é tornar um ambiente de avaliação aversivo, punitivo, que não seja agradável. Então, quando a criança apresentar essas falhas consecutivas, assim como a professora Sábita pontuou, é importante suspender aquela habilidade. Você pode até interromper por algum tempo e apresenta um certo reforçador para ela mudar o foco que ela estava tendo, para reduzir o nível de estresse daquele paciente, do nosso paciente, e posteriormente você pode vir a avaliar uma outra habilidade. Perfeito. É bem importante mesmo, porque é ruim, né? As pessoas pedirem pra gente fazer algo e a gente não conseguir continuar pedindo, né? Só coisas complexas, né? Nós entramos aqui, então, na parte da percepção, né? Então, aqui a gente começa a avaliar o próximo operante verbal, que é avaliar a percepção da criança, percepção visual. E a gente começa a avaliar, então, o marco nível 1, que é o quê? Rastreia estímulos e movimentos por 2 segundos em 5 vezes, num tempo de 30 minutos. Aí, pessoal, como é objeto, né, digamos, né, em movimento, pode ser um carrinho que você coloca ele para andar. Eu tenho esse carrinho aqui que geralmente eu uso muito ele. Pode ser uma bola que você joga para ver se a criança, né, se joga a bola para ver se ela vai rastrear com o olhar o objeto com a bola. É um carrinho. Então, qualquer objeto em movimento, você começa a avaliar se ela consegue fazer esse rastreio por pelo menos 2 segundos, ou seja, ela tem que fixar o olhinho dela por um tempinho, e 5 vezes, né, pelo menos no intervalo de 30 minutos. O próximo marco é se ela consegue pegar as coisas com objetos pequenos com o indicador e o polegar, que seria esse movimento de pinça. Então, pode ser uma peça pequena de algum objeto, tipo um Lego pequeno, deixa eu pensar aqui, talvez uma borracha fininha. Então, assim, você dá para ela um objeto pequeno para ver se ela vai conseguir fazer esse movimento de pinça para ela pegar o objeto pequeno. Aí você avalia. Aqui eu estou avaliando sempre a percepção dela visual. Então, eu preciso saber se ela consegue ver o objeto pequeno e pegar ele, tipo, alcançar ele com a mão, né? O marco nível 3, se ela consegue ficar observando um livro por pelo menos 30 segundos. Aí pode ser um livro com imagens, um livro, né, que seja algo que ela goste, assim, com um tema que ela goste. Se a criança gostar de dinossauro, você pode fazer um livro de dinossauro. Ou se ela gostar, digamos, de princesa, você traz um livro voltado para a princesa, para ver se ela vai conseguir sustentar o olhar dela ali naquele objeto, naquele estímulo, né? O objeto, digamos, número 4, o marco número 4, na verdade, já é voltado para ver se ela consegue empilhar blocos, né? Ou anéis. Então, eu posso pegar um brinquedinho desse e pedir para ela encaixar. Será que ela vai conseguir fazer esse movimento de encaixe? Ou seja, tem um círculo, né? E aqui tem a haste. Será que ela consegue, com a percepção dela, colocar ele no lugar certo? Então, aqui eu estou fazendo esse movimento, né? Esse movimento com ela, às vezes, no brincar. E eu faço isso de uma forma bem lúdica. Eu falo assim, olha, vamos encaixar. Eu posso trazer isso de uma forma natural, uma forma de uma brincadeira. Eu não preciso ser, assim, o tempo todo séria com a criança pedindo para ela fazer. Então, eu faço de uma forma bem lúdica mesmo, bem didática. Eu posso trazer um Lego para ver se ela consegue colocar os Legos um em cima do outro. Então, é uma forma da gente fazer como se fosse na brincadeira e, ao mesmo tempo, eu vou avaliando ela se ela está conseguindo fazer
isso, né? Como que tá a percepção visual dela, se ela consegue encaixar. Então, ela colocar 3 itens em um recipiente, 3 blocos, ou também 3 anéis em um suporte. Então, aqui eu estou avaliando se ela consegue fazer isso. E o item, o marco 5, vai perguntar se ela consegue parear no mínimo 10 itens idênticos. Aqui uma dica, né, para quem quer utilizar aqui um recurso, é a gente fazer jogo de memória. Eu tenho um jogo de memória de animais, então o que eu faço aqui? Eu já separo, digamos, né, às vezes 10 animaizinhos, ou seja, né, do jogo da memória, ou seja, que os dois são iguais, e eu coloco para a criança para ver se ela vai conseguir parear eles, né? Se ela vai colocar o gatinho com o gatinho, o cachorrinho com o cachorrinho, o leão com o leão. Aqui eu tô dando esse exemplo nesse sentido que eu uso o jogo da memória, mas pode ser qualquer imagem também, se você quiser imprimir num computador, sei lá, bola, um carrinho. Então você usa as imagens que você quiser, mas é para ver se ela consegue parear objetos idênticos, né? Então pode ser qualquer coisa, se ela vai colocar no igual. Então, ou seja, né, o mesmo objeto, você vai apresentar para ela entre vários estímulos ali e ver se ela vai conseguir colocar, reconhecer. Ah, aqui tem um gatinho, o gatinho tá na minha mão, deixa eu colocar o gatinho em cima do gatinho, colocar no igual. Então a gente pede para ela, fala assim, olha, eu entrego para ele e falo, coloca no igual para tia Sábita, para ver se ela vai conseguir colocar no mesmo objeto, né, no mesmo item idêntico. Brincar independente. O marco nível 1. Manipular e explorar objetos por 1 minuto, num tempo de observação de 30 minutos. Veja bem que nesse marco do número 1, do brincar independente, eu não estou avaliando a função propriamente dita do brincar. Eu estou avaliando se, diante os recursos que foram apresentados para essa criança, se ela demonstra interesse de pegar ele, de ficar olhando, de ficar manipulando. Então, se ela demonstra esse interesse, se ela pega aqueles objetos que foram disponibilizados, eu vou avaliar ela. Posteriormente, que vai ser avaliado se ela consegue brincar com função. O que é brincar com função? É pegar um carrinho, exemplo de um carrinho. Tinha um carrinho aqui perto de mim, gente. Pegar um carrinho e tá aqui. Espera aí. É pegar um carrinho, ele fazer a função do carrinho. Brum, 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 pom, 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 pom. Então, o brincar independente, o brincar funcional é você dar função para aquele objeto lúdico. No marco do nível 2 de brincar independente, mostra uma variação no brincar, interagindo de forma independente com 5 itens diferentes. Brincar com anéis, com bola, com bloco. Então, se a criança pega o carrinho, vira ele de cabeça para baixo e começa a rodar a rodinha dele, essa criança está brincando de forma funcional, ela está dando função que é esperada para ela brincar com aquele carrinho ou não. Ela não está dando a função que é esperada para aquele objeto. Se esse paciente ela pega o objeto, ele não consegue dar função para aquele objeto, então provavelmente ele não sabe o que fazer com aquele objeto e eu vou ter que montar um plano de ensino individualizado para essa criança, para esse paciente, para ensinar e brincar de forma funcional. No marco de número 3, demonstra generalização ao se envolver em movimentos exploratórios e brincadeiras em um ambiente novo por 2 minutos de forma independente, num tempo de observação de 30 minutos. Então, peraí, se essa criança ela brinca no seu consultório, ela brinca da mesma forma na escola, ela brinca em outros contextos. Então, se ela brinca em outros contextos, houve uma generalização. Se ocorreu uma generalização, ela tem aquela habilidade. E provavelmente, dentro do marco do brincar independente no nível 3, provavelmente essa criança vai estar independente. Ela vai pontuar 1 porque ela consegue brincar com aquele objeto em vários outros ambientes, em vários outros contextos, de forma funcional.
4. Independentemente, se envolve-se em brincadeiras com movimentos por 2 minutos, nadando, dançando, balançando, pulando, subindo. Então você observa o comportamento dessa criança, você solicita que essa criança, você vê como que essa criança apresenta esse comportamento, essa criança ela balança, essa criança consegue pular, essa criança está subindo, essa criança se escorrega no escorregador. Então você tem que observar se ela apresenta esses comportamentos de forma independente no seu brincar. Apresentando esses comportamentos de forma independente, você pontua ela. Se ela não apresenta esse comportamento, então provavelmente ela apresenta um déficit nessa habilidade e será algo a ser trabalhado dentro da intervenção. Quinto, independentemente, envolve-se em brincadeiras do tipo de causa e efeito por 2 minutos, por um tempo de observação. Então essa criança, independentemente, ela envolve em brincadeiras de causa e efeito, aquelas brincadeiras da torre, caiu, perdeu, aqueles bloquinhos de MDF, cada um tira um bloquinho até que fique o único que não gera uma estabilidade para a torre e a torre vai e cai. Ou essa criança, posteriormente de brincar, ela guarda os brinquedos dentro daquela caixa organizadora. Ela brinca com esse repertório ou não. Se a criança não apresenta esse repertório, dentro da exposição desse tempo de 30 minutos, é uma observação a ser colocada e pontuada para você construir dentro do seu plano de ensino. E aqui, pessoal, como a gente não está avaliando a questão do mando, do fazer pedido, você dependendo, você pode trazer o recurso para ela. Então aqui eu não preciso esperar ela pedir o recurso. Diferente, né, do operante verbal mandos, que eu tinha que esperar ela pedir para me avaliar o pedido. Aqui eu posso, igual o próprio Nenomar trouxe o exemplo aí alguns chamam de torre maluca, né, que é aquele brinquedinho que a gente vai tirando as pecinhas. Eu posso trazer o recurso com ela para ver se ela vai se interagir. Porque o que eu tô avaliando é o quê? Se ela vai brincar, se ela vai interagir. E tem criança que ele vai o quê? Ele vai empurrar, ele não vai querer, ele vai querer outra brincadeira. Então eu vou avaliar se ele se interessa, se ele se envolve independentemente nesse tipo de brincadeira. Eu posso trazer o recurso e ver como que ele vai conduzir, né? Então aqui é diferente, que eu não preciso esperar ele solicitar. Porque talvez é um recurso que não é tão reforçador para ele, então talvez ele não vai pedir. Mas eu trazendo o recurso para ele, a brincadeira, eu vejo se de fato ele vai fazer, se ele vai querer brincar, se ele vai interagir, se ele vai, né, utilizar, conforme até o Neuromar trouxe, de forma funcional, se ele vai engajar na brincadeira. O próximo aqui é o comportamento social e brincar social. Para a gente conseguir fazer esse tipo de avaliação aqui, pessoal, nós precisamos já ter outra criança. Então, assim, se você atender de forma, digamos, independente no seu consultório, né, não tiver, digamos, outras crianças, ou se não for uma equipe, uma clínica que tem uma equipe multidisciplinar, que você pode colocar essa criança com outras crianças para você avaliar, essa etapa ela fica um pouco mais complexa para você avaliar. Então, os dados não ficariam fidedignos. Porque aqui eu estou avaliando a criança, como que é o comportamento dela social. E quando eu falo social, é a socialização dela com outras crianças. Como que é esse brincar dela com outras crianças? Como que ela se comporta quando ela está com outras crianças? Então, aqui eu precisaria colocar essa criança que eu estou avaliando, junto com uma outra criança, pelo menos uma, né? Mas pode ser mais crianças, e eu avaliar sem interferir. Então, ou seja, eu vou ficar ali observando ela por 1 hora. E nessa observação, eu começo a fazer as anotações desse marco, se ela está pontuando ou não. Então, aqui, eu não faço uma intervenção enquanto terapeuta. Eu só coloco ela em contato com outra criança e observo. Então, eu vou começar a observar. Ela está fazendo contato visual, né? Como uma forma de pedido com a outra criança por 5 vezes no tempo de 30 minutos. Então, em 30 minutos, ela fez um contato visual, tipo, querendo alguma coisa, como uma forma de pedido, com outra criança, pontuo. Se não fez, não pontuo. Ela demonstra que quer ser segurada, né? Brincar fisicamente, né? No tempo ali de 1 hora.
ela espontaneamente faz contato visual com outras crianças por 5 vezes um tempo de observação de 30 minutos. Quarto marco, espontaneamente ela vai se envolver em brincadeiras paralelas próximas de outras crianças, ou seja, já está se aproximando da outra criança, querendo brincar com a outra criança, ou não. Eu vou pontuar. Espontaneamente ela segue os pares ou imita seus movimentos motores por 2 vezes um tempo de 30 minutos. Então aqui eu vou observar como que é essa socialização dela com outras crianças. Eu não faço intervenção, eu coloco ela em contato com outra criança e começo a observar como que ela vai interagir com essa outra criança, se existe essa interação ou de fato não. Porque uma grande maioria das crianças que a gente está falando, né, que são crianças autistas, elas têm uma dificuldade nas habilidades sociais. Mas tem algumas que, dependendo do nível de suporte, pode ser que ela já consiga se socializar. Então, a gente vai ter que conseguir identificar isso daqui nessa parte da socialização, para a gente perceber se essa criança ela já consegue interagir ou não. Exatamente. E só complementando o que a professora Sábita informou, dentro da sua observação de avaliação, tem a informação indireta de terceiros. Então, lá com aquele recurso da anamnese, os cuidadores, os pais, ou até mesmo se você tiver contato com os professores, você pode adquirir essa informação. Então, esse paciente, ele apresenta esse comportamento em sala de aula, como que é a interação dessa criança, desse paciente, com outros colegas? Ele elege brincadeiras mais só, ele gosta de brincar mais sozinho, ou ele participa de brincar com outras crianças? Como que é a interação dessa criança? Então, o relato do professor, o relato dos pais, o relato dos cuidadores, ele entra dentro da testagem de observação ou de relatos indiretos, que é uma das formas de avaliar também. Então, essa informação... Não, desculpa, pode falar, né, Mar? Perdão. Pode falar. Não, eu queria falar o seguinte, realmente isso é muito importante, a gente pegar essas informações com terceiros. A única questão que eu fico meio assim é porque nem sempre, é porque assim, às vezes o olhar de um pai, de um cuidador, né, sobre o filho, ele fala, nossa, ele está interagindo, que ele está ali do lado da criança, mas ele não está observando se ele está fazendo contato visual ou não. Então, quando às vezes eu quero, como se fosse uma avaliação mais minuciosa, eu peço vídeos. Eu tenho uma criança hoje que eu atendo e eles colocaram ela recentemente na escola. Então, o que eu pedi para os pais? Eu falei, pais, vamos pedir vídeos. Eu quero ver vídeos dessa criança brincando, interagindo com outras crianças. Porque aí você vendo no vídeo, você de fato consegue observar esse comportamento, se existe essa interação ou não. A avaliação, né, a indireta, ela é ótima porque ele já dá pra gente, digamos, um norte, né, de como que essa criança tá indo, mas se você conseguir vídeos, consegue ser ainda mais fidedigno a informação, porque você consegue de fato ver como que é esse comportamento, porque como os cuidadores, né, e dependendo da escola que a criança estuda, ele não vai ter esse conhecimento do VibMap no sentido detalhado de ver quais que seriam os marcos, então pode ser que eles falam de forma geral, olha, ele interage, mas ele não consegue dizer de forma tão detalhadazinha como que seria essa interação de fato, né? Então, acho que o Neuromar falando, eu tinha até me esquecido desse detalhe, mas ele trouxe essa questão da gente perguntar, né, na observação indireta, perguntar para os terceiros. Eu me lembrei dos vídeos, que os vídeos geralmente é um recurso que eu uso quando eu não consigo colocar essa criança com uma outra. Pessoal, e só seguindo essa mesma linha de raciocínio da professora Sábita, dentro do VibMap nós conseguimos avaliar sobre 4 perspectivas. Tem a observação ambiental natural, que entra dentro desse critério que a professora Sábita apontou, porque eu estou solicitando uma imagem audiovisual que vai me trazer uma mensuração mais fidedigna sem estar enviesado pelo olhar de uma outra pessoa. Porque a pessoa que está me relatando algo, pode ser que ela não tenha a técnica, ela não tenha a expertise de observar se de fato aquela criança está interagindo ou se simplesmente aquela criança está naquele lugar porque foi colocado ou simplesmente ela chegou perto dos coleguinhas, mas não significa necessariamente que ela está interagindo. E aí tem a testagem direta e estruturada, né, que é aquela que é feita no consultório, onde você consegue mensurar todas as variáveis do seu ambiente
Então, todos esses formatos de avaliação, eles contribuem para que a sua avaliação seja mais fidedigna, mais concreta, para te dar um norte mais realista a respeito da habilidade que precisa ser adquirida e as funções que precisam ser estimuladas. Perfeito, isso mesmo, professor Neramar. O próximo operante verbal é a imitação motora. Essa parte aqui dá para a gente fazer, inclusive de forma muito legal, brincando com as crianças, né? Dependendo aqui do marco que você está avaliando, dá para você brincar consigo mestre, né? Aí você vê se a criança consegue te seguir e te imitando quando você solicita. Mas aqui eu começo a trabalhar, então, a imitação, porque a gente sabe que toda criança, ela aprende pelo repertório de imitação. Então, quando você quer, digamos, ensinar uma criança a lavar uma mão, você dá o modelo para ela aprender a fazer algo. Então, sempre a gente trabalha com a criança a imitação quando a gente quer ensinar para ela, digamos, né, um comportamento, um aprendizado novo que ela ainda não sabe. Então, por isso que é importante eu avaliar essa habilidade de imitação motora. Será que ela consegue imitar? E aqui, digamos, né, para ela imitar, uma das coisas, primeiro que a gente precisa até ter como habilidade de pré-requisito, é ela fazer o contato visual e ela olhar para você. Porque se ela não te olha, consequentemente ela não vai conseguir imitar. Mas se a criança já consegue olhar para você, você então vai fazer movimentos motor e você vai falar para ela assim, faz igual. Aí pode ser um bater palma, pode ser erguer a mão para cima, pode ser colocar a mão na cintura. Então você vai, digamos, alternando os movimentos motor e sempre vai dizendo para ela, faz igual. Ela fez igual, você comemora, você parabeniza, muito bem. Entrega o reforçador para ela, comemora com ela, deixa ela brincando um pouquinho. Agora você pega e nesse momento aqui, pessoal, a gente só tem que tomar um cuidado pra gente não falar, bate palma, porque que eu tô pedindo para ela o quê? Imitação motora. Então eu não posso ficar falando o movimento. Eu vou só falar, ó, faz igual. E espero que ela bata palma porque eu dei o modelo de imitação e não a dica, né, digamos, vocal. Então aqui eu evito ficar falando o que é, ó, ergue os braços para cima. Não, aqui eu só vou fazer. Faz igual. Então eu vou dando o modelo para ela e vou pontuando se ela fez. Então no marco nível 1, eu pontuo, no caso, se ela tiver feito, né, 2 movimentos motor. No marco 2, ela precisa fazer 4 movimentos motor. No marco 3, ela precisa fazer 8 movimentos motor, sendo 2 com objetos. Ou seja, se ela precisa fazer com objeto, eu posso pegar a bola, só vou dar um exemplo, jogar num cestinho e falar, faz igual, porque é um objeto. Então, ela está fazendo um movimento motor, mas com o objeto, né? Estou dando um exemplo com a bolinha, mas pode ser qualquer outro objeto. Então, ela precisa fazer igual você está fazendo. Já o marco 4 precisa ser uma imitação que espontânea, ou seja, você não vai dizer eu faz igual, você vai fazer algo e ver se ela vai, né, espontaneamente te imitar. E pode ser qualquer coisa, pode ser, por exemplo, tirar um chinelo para subir num tapete, pode ser um brincar que você brincou, talvez você pega um brinquedo novo ou pega uma massinha, faz uma bolinha com a massinha e coloca. E você observa se ela vai fazer igual. Então, assim, você vai dando algumas opções para ela de movimentos e vê se ela vai fazer movimentos motores, se ela vai fazer igual você está fazendo, né? E no marco nível 5, ela tem que imitar 20 movimentos motores de qualquer tipo. Então, pode ser movimento motor fino, pode ser movimento motor grosso ou imitações com objetos. Então, aqui você pode escolher qualquer movimento motor desde que ela esteja te imitando, né? Como no marco 5 não é espontaneamente, então aqui você já pode pedir para ela fazer igual novamente. Então você pode fazer algum movimento e falar, faz igual. Aí você pode pular, você pode dançar, você pode correr. Aqui você usa a sua imaginação com a brincadeira, né? Você pode pegar um recurso, né? Tirar o alvo e jogar e falar, faz igual. Aqui você vai usando, digamos, a imitação, a sua criatividade para trazer recursos para ela brincar com você, de forma que ela consiga interagir bem de uma forma lúdica, né? Deixando o ambiente o mais engajado que você conseguir com a criança possível, e vai sempre falando, faz igual, vai vendo se ela consegue.
imitar. E ela imitou, reforce, parabenize, muito bem, você conseguiu, comemore com ela, entrega o reforçador, deixar aquele ambiente assim bem cara de criança mesmo, para ela querer continuar voltando nas próximas sessões na avaliação com você. Exatamente. Ecóico. Pessoal, o que é ecóico? Ecóico é a reprodução de um som e de palavras também. Então, nesse daqui, no marco de nível 1, pontuar pelo menos 2 no subteste. Essa criança, ela balbucia, dá, ou ela reproduz algum tipo de som? Qual o som que essa criança reproduz? Então você vai começar a pontuar o som que essa criança reproduz ou se ela está emitindo uma imitação sonora que você deu um estímulo ou que você deu um modelo. Como assim? Então eu emito um som e espero que essa criança reproduza esse som. Então eu vou lá e começo a pontuar. Só que no nível 1 do ecóico, do marco nível 1 até o nível 5, é uma evolução progressiva. Então é esperado que no marco nível 1 ela apresente 2 sons ou 2 palavras. No número 5, que ela apresente 5. No número 3, que ela apresente de 10. E assim no número 5 é de 25 sons e palavras também. Então ela intercala entre os sons ou palavras que ela está emitindo. O que está sendo avaliado é a capacidade de reprodução de sons barra palavras dentro do marco do ecóico. Se essa criança você apresenta o estímulo ou durante a avaliação você percebe que essa criança ela não está emitindo nenhum tipo de som, nem por balbucio, nem dá, mamar. Então, essa criança, você não vai pontuar ela porque ela não está reproduzindo som. É esperado que, nesse operante verbal do ecóico, que ela apresente algum tipo de som, ou que ela reproduza alguma palavra que é solicitada. Tem uma estratégia que é muito utilizada, que é a onomatopeia. A onomatopeia é a reprodução dos sons dos animais, né? Você pode utilizar sons de diversas coisas. Como que a vaquinha faz? E aí você espera durante algum tempo para saber se o paciente reproduz aquele som. Se o paciente não reproduz aquele som, você dá um modelo. Você, profissional, emite aquele som. A vaquinha faz assim. Aí você vai e apresenta o som da vaquinha. A criança não apresentou a imitação daquele som, ou ela não consegue realizar aquele som, então você marca, você pontua essa criança diante da dificuldade que foi apresentada. Você solicita que ela verbalize ou que ela emita um som, ela não verbalizou, você espera durante alguns segundos, você apresenta aquele som como modelo, você, profissional, apresenta aquele som, a criança não reproduziu, não emitiu aquele som que foi solicitado e você pontua. É esperado que gradativamente seja avaliado de forma mais complexa a solicitação da imitação de sons e de palavras também. Ok. E, pessoal, igual a Neuromar falou, então a gente traz para a criança sons, né? Então a gente dá, digamos, a dica ecóica, né? Então eu falo para ele o som e eu espero para ver se ele vai reproduzir esse som que eu estou dando para ele. No protocolo do VibMap, ele vai ter essa folhinha aqui, ó. E essa folhinha, ele vai te dar os sons que a criança precisa reproduzir. Então, primeiro começa com um grupo de sílabas simples, né? Igual ele trouxe, que seria a onomatopeia, que é o som dos animais. Então, ele começa ali, se você observar, vai ter au, au, que é o som do cachorro, papa, boi, tão, tem o NEM, o mu, da vaca. Então, aqui são como se fossem sílabas, né, digamos, mais simples, para a gente conseguir avaliar. Então, para ver se essa criança consegue reproduzir. Igual o Neromar falou, a dicasinha aqui, ó, é você ter no seu consultório alguma coisinha de instrumentos musicais. Porque vai ter, o exemplo, a vaquinha, que ela vai fazer
Mu. Então, você pode trazer isso de uma forma lúdica para a criança, para ver se ela vai conseguir reproduzir esse som. Então, assim, se ela consegue reproduzir, ela reproduziu o som, você marca o que ela reproduziu, né? Se ela tentou, mas não foi o som correto, talvez comeu alguma consoante, né? Digamos, não apareceu alguma consoante, houve omissões nessa consoante, então você pontua meio ponto, porque pelo menos ela fez, mas ela não conseguiu talvez falar a palavra completa. E assim você vai avaliando. Então, o grupo 1 são sílabas, né, mais simples. O grupo 2, deixa eu ver. Acho que eu não coloquei o grupo 2. Ai, acho que meu slide faltou aqui do grupo 2, mas beleza. O grupo 2 são sílabas geralmente com duas palavras e combinações de duas sílabas, perdão. E o grupo 3 são combinações de 3 sílabas. Então, são 3 grupos que a gente avalia, né? Do mais simples ao mais complexo, para a gente depois ir fazendo essa pontuação. Então, eu vou testando qual que é as palavras que ela consegue falar, quais que é as palavras que ela não consegue vocalizar, e depois as que ela não consegue, né? A gente consegue ver qual que é o nível de complexidade que ela vocaliza. Eu marco para eu saber aquilo que eu preciso ensinar ela a falar. Se for uma questão mais de troca de sílabas, né, enfim, pode ser também que a gente precise, né, mesmo se não for, dependendo, né, ela não conseguindo talvez vocalizar tudo, ela vai precisar de uma fono, né, então a gente faz um encaminhamento, pergunta para a mãe se já está fazendo, né, atendimento com a fono, porque se for principalmente uma troquinha de letra, a fono também entra para nos ajudar nesse trabalho em conjunto, né, por isso que a gente fala muito que é um trabalho em conjunto com a equipe multidisciplinar. Aí entra o grupo 4, né? O grupo 4, depois que a gente avaliou o grupo 1, 2 e 3, entra o 4. O 4 eu começo a avaliar a questão da prosódia, que seria o quê? A ênfase, né? Quando eu falo essa não, eu coloco uma ênfase na parte que está em negrito. Então, essa não, achou. E eu vejo se a criança consegue também fazer essa mesma prosódia junto comigo, né? Se ela vai ter ênfase na sílaba específica que eu tô falando. Porque às vezes ela vai conseguir repetir, vocalizar, né? Fazer o ecoico, reproduzir o mesmo som, só que ela não consegue dar essa entonação. Então, se ela não conseguir dar a entonação, é meio ponto, mas ela repetiu. E se ela, no caso da entonação, ela faz uma pontuação completa. E o grupo 5 eu já avaliou 3 coisas: a entonação, a intensidade e a duração. Só que aqui a entonação é com a música, né? Se ela vai ter aquele ritmo. Aí pode ser o seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Então eu vou ver se ela vai ter essa entonação, se é numa música. A intensidade, se ela fala alto e ao mesmo tempo se ela fala baixinho quando você pedir. E a duração, se ela consegue sustentar por pelo menos 3 segundos. Então eu também faço, dou o modelo para ela, eu falo, né, vocalmente e espero para ver se ela vai conseguir fazer igual. Ela fez igual, pessoal, sempre o mesmo processo. Sempre reforço, sempre parabenizo, entrego o reforçador. Então, tudo que eu vou pedindo para a criança fazer, eu tenho que manter o ambiente engajado. Então, assim, eu até brinco que eu falo que o terapeuta tem que ser igual o camaleão. Já viu que o camaleão ele troca de cor? Nós precisamos também, né, ir se adaptando àquela criança, né? Então, para cada criança, eu entro no ritmo dela, na brincadeira dela, uso os reforçadores que ela gosta. Então, por exemplo, a criança que ama carrinho, eu amo carrinho. A criança que ama boneca, eu começo a amar boneca. Então, eu me torno ali como se fosse na brincadeira, né? Usando o camaleão aí no sentido figurado, mas ao mesmo tempo trazendo realmente essa simbologia que a gente precisa fazer isso para que o ambiente para a criança seja um ambiente motivador, para que assim ele queira voltar para a sessão. Acho que isso é o principal, para que não seja aquela coisa chata, porque se for chato, pessoal, a criança ela não vai reproduzir. E não é porque ela não sabe fazer, é porque ela não quer, porque ela não gosta, porque está sendo aversivo para ela. Então eu preciso deixar o mais motivador possível para que ela consiga emitir as respostas que eu quero. Então, digamos, ela fica feliz, a gente fica feliz, né? A família, porque a gente conseguiu fazer uma boa avaliação, todo mundo sai satisfeito ali desse processo. Comportamento vocal. Espontaneamente,
emite uma média de 5 sons por hora, num tempo de observação de 60 minutos. Pessoal, aqui você está avaliando quais os sons que essa criança está emitindo. Lembrando que o VibMap, o nível 1, avalia de 0 a 18 meses. Então, pode ser que eu esteja avaliando uma criança que tem 5, 6 anos de idade, mas apresenta dificuldade nessas habilidades, nesses marcos que estão sendo avaliados. Assim como a Sabta informou, não necessariamente uma criança de 5, de 4 anos, ela desenvolveu, né, suas habilidades, apresentou alguma dificuldade e eu preciso avaliar o nível 1 dessa criança. Então, dentro da avaliação do nível 1, foi observado que essa criança não apresenta um comportamento vocal, né, espontaneamente. Então, essa criança, ela vem para o meu consultório, ela vem para o ambiente de avaliação, você espera que ela emita algum tipo de som, ela emita algum tipo de palavra, mas ela não emitiu nada. Então, se essa criança ela não emitiu nenhum som, nenhuma palavra, ela não apresentou esse comportamento vocal. Uma média de 2 sons de fala a cada hora. Então, dentro de uma hora, você avaliando esse paciente, essa criança, é esperado que emita 2 sons. Não emitindo esses 2 sons, você pontua essa criança. O marco do nível 2 espontaneamente emite 5 sons diferentes em uma média total de 10 sons por hora, num tempo de observação de 60 minutos. Essa criança ela está se comunicando, essa criança está emitindo som, essa criança está demonstrando no ambiente de avaliação o que ela quer. Como que está sendo a comunicação vocal dessa criança? Então, dentro dos sons, do comportamento vocal que ela esteja apresentando, você começa a avaliar, você começa a pontuar, você começa a observar se essa habilidade já existe nessa criança ou se apresenta algum tipo de dificuldade na emissão desses sons. Espontaneamente, no marco de número 3 do nível 1, espontaneamente emite 10 sons diferentes e com entonação variada em uma média total de 25 sons por hora, num tempo de observação de 60 minutos. Então, dentro de 60 minutos, essa criança tem apresentado mais de 10 sons. Essa criança, vamos supor, tem um recurso no ambiente da patrulha canina. Essa criança gosta do Marshall, gosta do Robo. E aí, quando ela vai falar a respeito do nome do Marshall, ela coloca uma entonação maior, porque pode ser um item reforçador para ela. Pode ser que ela elegeu o Marshall como aquele reforçador de grande amplitude, então ela enfatiza na comunicação vocal a respeito do nome do Marshall. Nossa, o Marshall! E pode ser quando ela veja o Robo, não tem a mesma entonação, não tem a mesma intensidade da resposta. O quinto, espontaneamente, vocaliza 15 palavras inteiras ou frases com entonação e ritmo apropriado num tempo de observação de 60 minutos. Um ponto se apresenta 15 diferentes aproximações de palavras durante 60 minutos. Meio ponto se apresenta 8 diferentes aproximações de palavra durante 60 minutos. Então, observa-se que, diante do comportamento vocal que essa criança e esse paciente vai apresentando, eu vou construindo esse plano terapêutico, esse relatório, diante do comportamento e das habilidades que ela tenha e as dificuldades. Dentro das dificuldades, eu vou já construindo o PI, que é o plano de ensino individualizado. Eu já vou pensando no que eu posso estimular, nas habilidades que podem ser trabalhadas, quais são os comportamentos de linha de base, o que essa criança precisa se desenvolver. Pessoal, e aqui vocês podem perceber que em todos os marcos está sempre a palavra espontaneamente.
Diferente do ecoico, no ecoico a gente dava o modelo para a criança, né? Então eu falava, dava a dica ecoica, eu falava e esperava ela reproduzir. Aqui no comportamento vocal, eu espero sempre que seja espontâneo. Então, será que espontaneamente ela vai falar comigo no consultório, ela vai emitir algum som? Eu vou pontuar só se for espontâneo. Aqui não é quando eu solicito, aqui é quando ela faz de forma realmente espontânea. E aqui... Desculpa, Neramar, pode falar. Só complementando a respeito da fala espontânea, eu avaliei um paciente em um certo momento que ele não emitia nenhum tipo de som, mas os familiares informaram: Neramar, meu filho fala, mas pode ser que durante o processo de avaliação ele não converse com você, mas ele fala. E aí foi na primeira avaliação, na segunda avaliação, no terceiro dia, no quarto dia, esse pacientinho não falava comigo de forma alguma, não apresentava nenhum tipo de som, nenhum tipo de palavra. Eu falei, já sei. Eu gostaria que os senhores, papai, mamãe, fizessem uma gravação do filho de vocês conversando. E a criança conversou plenamente com os pais, com os familiares, mas com o profissional ele não quis conversar. Então a criança não emitiu a palavra e nenhum som, não é porque não sabe, é porque não se sentiu seguro o suficiente para conversar comigo. E diante da gravação, da imagem, do vídeo que os familiares disponibilizaram, foi observado que ele apresenta esse repertório, mas que no ambiente consultório alguma contingência influenciou para a não emissão daquela resposta. Mas utilizando dentro daquele formato das 4 possíveis avaliações e de informações que nós podemos ter, uma das formas de obter a informação a respeito do que os familiares me disseram é a respeito do vídeo. No vídeo, conversava, falava e expressava os sons. No próximo slide aqui, a gente já vai falar um pouquinho sobre o preenchimento disso no gráfico do VibMap, tá, pessoal? Então, lá que a gente foi mostrando essa planilhinha antes para vocês, ele vai dando o que o pacientezinho precisa fazer, né? Qual que seria o marco, habilidade, se ele sabe ou não sabe fazer, você foi marcando e foi pontuando. Ah, esse aqui ele fez, esse ele não fez. Então, agora, eu transfiro para esse gráfico o que ele fez e o que ele não fez. Então, voltando, recapitulando, até vou voltar aqui no primeiro, para a gente colocar como se fosse o comportamento vocal. Então, vou avaliar se ele espontaneamente emitiu pelo menos 5 sons em uma sessão, né? Pelo menos por 60 minutos ali. Então, eu vou vir aqui na coluna vocal, que é essa do lado, né, direito, a última aqui do lado direito, e eu vou vir aqui no número 1. Se ele fez os 5 sons, eu vou pintar esses 2 quadradinhos. Sabe, ele não fez 5, ele fez só 3. Então, eu vou pintar metade do quadradinho onde está pontilhado. Então, aqui eu vou fazer o gráfico para ficar visualmente melhor e para a gente conseguir ver como que essa criança está, em qual marco do desenvolvimento. Eu vou passar aqui esse outro exemplo só para vocês perceberem. É só um exemplo, né? Apesar que isso aqui foi até de um pacientezinho meu, que eu trouxe. Mas, um exemplo, no mando, que é o pedidos, ele pontuou só o primeiro. Ele só fazia 2 pedidos, né? 2 mandos, que é o que ele emitiu. Isso em várias sessões, a gente criou vínculo, desde a primeira sessão, primeiro contato, ele não solicitava. Questão do tato, ele só falava mamá e papá, que eram as únicas 2 coisas que ele avaliava, que era mamãe, só que ele falava mamá, e o papá que representava o pai dele. O comportamento de ouvinte, então ele fazia algumas coisas, então você pode ver aqui, ó, que eu fui pontuando só o que ele fez. E eu vou pintando na corzinha, para ficar visível, para a gente ver qual nível que essa criança está. Então, às vezes, essa criança aqui mesmo, ela é uma criança que ela tem mais de 2 anos, mas olhando aqui o marco, o nível 1, é de 0 a 18 meses. Ou seja, ele está com um repertório, com algumas habilidades, como se fossem comprometidas atrasadas, ou seja, ele não conseguiu desenvolver, né, de acordo com a faixa etária dele. Então, com esse gráfico, a gente consegue agora montar um plano de ensino para ele das habilidades que ele não tem. Então, eu vou montar baseado no que ele não sabe fazer. Então, eu vou olhar agora os que tá em branco
e eu começo a montar um treino para ele estruturado, baseado naquilo que ainda falta para ele de repertório, aquilo que ele ainda não adquiriu. Pessoal, e na planilha do gráfico, vai ter também o local onde você preenche. Essa Maria José, que é um nome fictício, né? Essa idade também é um número fictício, a data fictícia. E você vai colocar, geralmente isso aqui fica no cabeçalho, na planilha, mas você coloca então o nome da criança, data de nascimento, qual que é a idade dela. E se vocês perceberem aqui na idade no teste, vai ter 1, 2, 3 e 4. Sabe, então, o que significa esses números? Porque a gente vai fazer novas reavaliações daqui a um tempo, para mim ver como que essa criança progrediu e eu fazer a comparação. Então, hoje, na primeira avaliação, ela está com 3 anos. Pode ser que na segunda ela chegou a completar 4, ela ainda está com 3. Você vai colocar aqui do lado. Então, aqui o ideal é por quê? Porque você vai fazer outras avaliações e você vai acompanhando esse desenvolvimento. E aqui, pessoal, nesse campo aqui, nessa outra planilha roxa do lado direito, é porque você vai colocar qual foi a pontuação que ela teve, a data da avaliação, a cor que você está usando nessa avaliação e o seu nome, né, como profissional. Então, aqui a pontuação, sabe? Como que eu pontuo isso? Eu vou contar. Tá vendo aqui no mando? Ela fez só um marco, 1. No tato, na coluna 2, ela fez mais um marco, 2. No ouvinte, ela fez meio ponto no marco 1, meio ponto no marco 2 e um ponto no marco 3. O que eu vou contar aqui? Ela fez, então, mais 2 pontos no total, 4. Então, eu vou contando quantos pontos ela fez e eu coloco o número aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês verem de forma mais visualmente, porque é assim que depois a gente entrega para os pais também ver a evolução da criança. A primeira vez, vocês viram que eu fiz a avaliação na cor amarela. Na segunda avaliação, eu já fiz na cor azul. Por quê? Porque o pai consegue perceber a evolução da criança fazendo os atendimentos com você. Porque igual a gente falou no começo, né, Neuromar trouxe algumas citações, nosso objetivo não é só dizer assim, a criança está com esse repertório. O meu objetivo quando eu faço esse mapeamento é para eu ensinar para a criança aquilo que ela ainda não sabe. Então, eu só estou mapeando as habilidades que ela não aprendeu para eu ter um norte, um ponto de partida do que eu vou ensinar para ela que ela ainda não aprendeu de repertório. E futuramente, quando a gente fizer novas avaliações, eu continuo pintando de outras corzinhas para os pais irem percebendo. Nossa, meu filho, 6 meses atrás, ele só tinha isso de repertório. Agora ele já desenvolveu isso. Então, é gratificante também, tanto para você ver essa evolução da criança numa coisa registrada, né? E não só de falar, meu filho desenvolveu, mas de fato você também vê essa evolução nítida também em dados, né? Que esse que é o mais importante, porque os pais também começam a perceber isso de forma nítida em dados também. Pessoal, e se acaso outros profissionais forem avaliar essa mesma criança, e vocês vão lá ver na coluna do lado do profissional. Primeiro analista que avaliou, Sábita. Segundo analista que avaliou, Neuromar. Então, cada profissional que for avaliando esse paciente, eles vão colocar de cores diferentes. Eu peguei uma avaliação, exemplo, eu pego a avaliação da Sábita. Esse paciente, então, no mando, no nível 1, ele só pontuou 1. Então eu vou trabalhar, eu vou estimular, eu vou desenvolver uns programas para que eu possa estimular essa habilidade desse paciente, porque após 6 meses de estimulação, eu vou fazer uma avaliação e vou ver qual foi a evolução, o desenvolvimento da aquisição de novas habilidades e vou estar pontuando a respeito desse paciente. Perfeito. Pessoal, nós vamos agora para a parte da identificação de barreiras. O Neuromar até trouxe uns exemplos quando ele falou lá atrás, que quando ele vai avaliando a criança, ele já vai conseguindo perceber quais são as barreiras que ela tem. Ele até trouxe um exemplo que a criança fica dependendo de dica. Da mesma forma que eu avalio os marcos da criança, né, que são as habilidades que ela tem, o que ela já sabe fazer de repertório, eu também avalio o que ela tem de barreiras. O que seriam as barreiras? Aqueles comportamentos que provavelmente vai ser uma barreira para que ela aprenda mais rápido. Então, aquilo que ela apresenta, que a gente precisa, né,
trabalhar com ela para que ela consiga diminuir esse comportamento, para que ela consiga aprender as habilidades que eu quero ensinar. E quando eu falo, digamos, de barreira, aí existem várias barreiras. Se eu não me engano, são 24, né, Romar? Você lembra de cabeça? Sim, 27. São 20, se eu não me engano, são 24 barreiras, onde a gente vai avaliar esses comportamentos, essas barreiras que a criança tem. E pra gente, digamos, né, diferente ali das habilidades, as habilidades ela tá num nível, eu quero fazer com que ela suba de habilidades, ou seja, que ela vai aprendendo, que ela vai crescendo. Já nas barreiras, ela vai ter um nível e eu vou querer que ela diminua, porque quanto menor a barreira, melhor para eu ensinar. Quanto mais barreira ela tem, significa que vai ser mais difícil ela aprender, porque vai ter barreiras que vão estar impedindo ali a gente de estar ensinando esse repertório para a criança. E quando eu falo de barreiras, são várias. Então a gente tem aqui a parte de comportamentos negativos. E quando eu falo de comportamentos negativos, às vezes é birras, ela se jogar no chão, ela chorar. E aqui, o exemplo no marco 4 das barreiras, são até comportamentos que podem ser agressivos ou autolesivos. O que seria isso? Ela bate na pessoa, ela se bate mesmo. Então, assim, se ela apresenta esse tipo de comportamento, é mais difícil a gente conseguir ensinar para ela um novo repertório, porque se você está pedindo para ela fazer alguma coisa, ela fica nervosa ou frustrada e ela pode tanto agredir quanto também se autolesionar, né? Dentro dessa, Pode falar, né, Mar? dessa observação, pessoal, exemplo, uma criança que apresenta auto ou heteroagressão, do ponto de vista moderado, pode ser que essa criança esteja apresentando esse comportamento? Pessoal, nós só estamos hipotetizando. Mas pode ser que essa criança esteja apresentando esse comportamento de autoagressão ou heteroagressão a terceiros por não ter a habilidade de comunicação. Esse paciente, ele quer alguma coisa, mas ele não desenvolveu a habilidade do mando verbal, de pedir. Eu quero água. Mas como ele não sabe se comunicar, como ele apresenta dificuldade para solicitar, para pedir alguma coisa, logo ele fica estressado. Ele tem esse comportamento de autoagressão e heteroagressão, ele apresenta esse comportamento inadequado, que é uma das barreiras, né? Uma das barreiras que compromete a aquisição de novas habilidades, porque o mando de nível 1, ele apresenta deficitário. Então, ele não apresenta a capacidade, a habilidade de solicitar alguma coisa. Como eu não sei solicitar algo, eu vou desenvolver um repertório de alguma forma que as pessoas vão me dar atenção e vai apresentar para mim aquilo que eu quero. Então, o único repertório que esse paciente fictício nosso desenvolveu para adquirir algo que ele quer é apresentando um comportamento autoagressivo ou heteroagressivo, ou ficar extremamente com um comportamento de agitação motora. Uma criança que o tempo de espera é muito pouco. Então, ele fica num ambiente onde ele está extremamente agitado, talvez pode ser porque ele não desenvolveu esses repertórios de nomear o que quer, de apontar o que quer, está deficitário nessas habilidades de solicitação e de pedido, e ele apresenta esse comportamento inadequado. A partir do momento que eu vou ensinando novas habilidades, é esperado que essas barreiras venham se reduzir ou ficar nesse pontuação de nenhum problema. Que chega nesse ponto onde a professora Sábia estava dizendo. Ao decorrer da estimulação, da intervenção, é esperado que essa pontuação, problema nível 1, 2, 3 ou 4, posterior à intervenção, se reduza ou venha deixar de se manifestar. É isso mesmo. E quando a gente fala, eu coloquei aqui o gráficozinho para vocês verem, igual a gente faz o gráfico das habilidades, né, que seria dos marcos que a criança já tem, a gente também faz o gráfico das barreiras. No gráfico das barreiras, o preenchimento lá em cima é igual o primeiro. A diferença agora é porque a gente vai preencher qual que é o nível, né, digamos, em qual marco que ele está com relação às barreiras. Aí eu vou avaliar tanto a parte do comportamento dele, a parte do controle instrucional, se ele tem o mando comprometido, o mando é o pedidos, tato se ele consegue fazer, o ecoico que seria digamos, né, ele reproduzir os sons,
a imitação, se é comprometida ou não, a percepção. Então, aqui eu começo a avaliar, pessoal, se ele é dependente de dicas, as habilidades sociais, o chutar. Porque tem criança que você pede para ele, por exemplo, fazer alguma coisa, e ele chuta, ele fica chutando as respostas, né? Então, quanto que ele faz isso para ver se ele acerta, né? Então, aqui a gente avalia também isso. Então, a questão das barreiras, a gente vai avaliar, são 24 barreiras, e ele é bem descritivo. Então, assim, lá vai dando, marca 1, a criança faz isso, 2, faz isso, faz 3. Então, você vai observar no comportamento da criança o que ela apresentou ali no seu consultório. O tratamento efetivo depende tanto de identificar as habilidades quanto de remover barreiras ao aprendizado. Pessoal, lembra no início que eu informei que não é somente o VIB-MAP pelo VIB-MAP, mas leva em consideração o raciocínio clínico e a participação também dos familiares e cuidadores dentro do processo de evolução, da aquisição de novas habilidades? Então, é um conjunto de pessoas que constrói um plano terapêutico, que constrói um plano de ensino individualizado, que constrói maneiras de intervir, de ensinar novas habilidades para esse paciente, para essa criança, para que ao decorrer do tempo da estimulação, da intervenção, essa criança tenha autonomia. Eu acredito que de uns objetivos nossos em comum é que, posterior à intervenção, essa criança não somente adquira novas habilidades, mas também que possa ter autonomia. Então, nós não estamos só ensinando habilidades, essa criança vai ter autonomia para executar essas habilidades adquiridas em outros contextos. Muito bem lembrado. Nosso objetivo principal é que ela tenha essa autonomia e a qualidade de vida, né, Neromar? Que ela seja menos dependente. Pessoal, coloquei aqui alguns exemplos de programas que seria o quê? Que eu posso ensinar para a criança dentro do consultório, né? Que eu posso ensinar para ela, né? Ou em casa, se for alguém que quer estimular uma criança em casa, ou até numa escola. Alguns exemplos de programas. Então, um exemplo, a criança que ela não sabe fazer pedidos, o que eu vou ensinar ela? Apontar. Então, se ela quer, um exemplo, pegar uma bolinha, o que eu vou fazer para ela? Eu vou colocar o dedinho dela para apontar. Pode ser que no começo ela precise de ajuda física total, né? Mas depois ela vai aprendendo a fazer de forma independente. Eu posso colocar como programa, ela fala, abre. E como que eu faço isso? Gente, eu proporciono situações. Eu pego um carrinho e coloco dentro de uma caixa, já que o carrinho é reforçador para ela, uma caixa transparente. Que ela quer o carrinho e ela não consegue, digamos, pegar, ela não consegue abrir, ela não tem a força motora, né? Então ela tem que falar, abre. No começo eu dou o modelo para ela e depois eu espero que ela faça isso de forma independente. Pode ser inclusive uma massinha também, a gente coloca no potinho, ou slime, né? Qualquer coisa, se você vê que a criança já tem força motora para abrir, você pode passar durex em volta, deixar bem apertadinho para a criança ter que solicitar o abre. A imitação sempre vai dar instrução, faz igual, você vai treinando ela para ela aprender o repertório de imitação. O brincar compartilhado, é sua vez, minha vez. Então, exemplo, às vezes eu uso uma varinha de pescar peixe, que só tem uma vara, né? Aí tem a vez dele e a minha vez. Então, às vezes ele vai querer brincar sozinho. Você fala, não, a sua vez, agora é a minha vez. Eu tô ensinando ele o quê? Tanto a brincar compartilhada, dividir o brinquedo, mas também a fazer troca de turno, né? Fazer o que seria o tempo de espera. Ele ter que esperar a vez dele. Tem criança que não sabe esperar. E o segmento de instrução, que seria a mesma coisa do comportamento ali de ouvinte, que é o da instrução. Eu pego o carrinho vermelho, onde tem vários carrinhos, mas eu quero que ele pegue o vermelho. Então, aqui são exemplos de treinos que a gente pode estar colocando dentro do consultório para que essa criança vai desenvolvendo, digamos, as habilidades ali que ela precisa desenvolver. Dica para aplicar com sucesso. Pessoal, esses passos aqui são extremamente fundamental para que você torne o ambiente onde você vai atender esse paciente, essa criança, que seja extremamente acolhedor, seja reforçador, que seja agradável. Então, preparar o ambiente sem muitos estímulos competitivos. O que são esses estímulos competitivos? Se você tem um programa
de segmento de instrução, se você colocar muitos estímulos distratores, pode ser que a habilidade que você quer ensinar para essa criança esteja em concorrência com aqueles estímulos distratores. Você sabendo disso, você modifica as contingências do seu ambiente para não impactar de forma negativa naquela habilidade que você está buscando que essa criança venha desenvolver. Então, eu tenho que pensar também a quantidade de estímulos distratores que está no ambiente, se esses estímulos vão influenciar positivamente a aquisição, se vai ser um facilitador para a aquisição dessa nova habilidade, ou se esse estímulo distrator ele está contribuindo de forma negativa e dificultando ainda mais a aquisição de novas habilidades. Ter materiais variados e motivadores, usar uma linguagem simples e clara, registrar dados imediatamente e reforçar o aprendiz durante a aplicação. Pessoal, é extremamente importante, após a emissão de uma resposta esperada, você reforçar e recompensar essa criança, né? Então, o Skinner, quando ele escreve sobre o comportamento humano e ciência, ele vai dizer que, posteriormente à emissão de um comportamento emparelhado com uma resposta ou uma recompensa, a probabilidade de aprendizagem é muito maior. Então, a criança ou o paciente apresentou um comportamento esperado, recompensa ele, seja por reforçador social, palmas com contato visual. Tá dormindo.